Olá, gente. Professor Albino Lopes aqui com vocês, canal Jesus Eterno, meditando em Apocalipse, capítulo 17. Um capítulo abençoado que mostra os últimos dias, os últimos poderes, os últimos reis da terra, antes da volta do Senhor Jesus. Vamos orar pedindo a Deus a sua bênção. Senhor Jesus, pedimos a tua bênção. Obrigado por tudo. Senhor, nos dê sabedoria, entendimento, inspiração para falarmos do teu futuro, da tua glória sobre nós, do teu plano. Senhor, segura nossa mão. Abençoa todos nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia. Apocalipse, capítulo 17. Hoje eu vou falar dos 7 reis e também do 7º rei. São 7 cabeças e a 8ª cabeça do livro aqui do Apocalipse 17. Vamos saber quem é o 8º rei. Estamos na quarta parte desta meditação. Acompanhe no canal todos os capítulos, as etapas, primeira, segunda, terceira e a quarta. Vamos falar de assuntos importantes aí para a nossa maturidade e fortalecimento espiritual. Antes de entrarmos diretamente aí nas 7 cabeças e no 8º rei, na 8ª cabeça da besta, vamos fazer uma pequena reflexão aqui em alguns pontos do capítulo. Por exemplo, 17, verso 5, que diz, né? Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Perceba o que diz aqui, na sua fronte, ou seja, na sua consciência, aqui é o córtex pré-frontal do cérebro humano. O córtex pré-frontal, que a Bíblia chama de fronte, é a nossa consciência, onde nós julgamos, analisamos, onde cremos, onde temos conceitos, decisões para a vida eterna, ou não. Então, ela, a mulher que estava montada sobre a besta, é a união da igreja com o Estado. Então, a igreja cristã se une com o Estado, como foi no passado. No tempo do Império Romano, o imperador Constantino se uniu à igreja cristã. E então uniu-se a igreja e o Estado. As consequências foram fortes, negativas para a vida espiritual diante de Deus, né? A queda diante de Deus. Então, na sua fronte, quer dizer consciência. Ela aceitou que ela é o quê? A mãe das meretrizes, das abominações da terra, ou seja, o anticristo, que persegue a Cristo, persegue a sua igreja, sua palavra, seu povo, olha aqui, ó. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me. João ficou admirado, impressionado, assim, né? Meu Pai, que coisa, hein? Admirável, forte, brilhante, cheio de luz. A luz, que a Bíblia fala, né, que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz para enganar, se possível, os próprios eleitos. Enganar você que foi eleito. A mim. Quer enganar todos nós que fomos eleitos por Jesus. Na sua vinda, no seu amor por nós. Então ele quer enganar. Então ela tem consciência do erro. Consciência de que está na mentira, né? Nas meias verdades. Então ela tem na sua fronte. É a mesma questão que fala lá no Apocalipse 13, né? Sobre a marca da besta. Na sua fronte tem a consciência de aceitar a marca da besta, o número do seu nome. Então, ela tem consciência de que está contra Deus. E levando muitos para a porta larga. Andemos na porta estreita, disse Jesus. Porque largo é o caminho que leva à perdição. Estreito é o caminho que leva para a glória.
Outra importante observação aqui está no verso 8, 17, 8. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, perceba que os que não estão no livro da vida eterna, dos selos, que não foram selados por Deus, consagrados, aqueles que negaram a si mesmo, esses que não negaram a si mesmo, não tomaram a sua cruz e seguiram a Jesus, eles, diz aqui, cujos nomes não foram escritos no livro da vida eterna. Por quê? Porque não foram perseverantes no Senhor Jesus. Abandonaram a fé. Não falaram igual Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Guardei no meu coração, dei valor nas coisas sagradas, nas coisas de Deus. Deu valor, prioridade às coisas de Deus. Deus em primeiro lugar, primeiro Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o seu amor, sua paz. Todas as outras coisas serão acrescentadas, o reino de Deus, a paz de Deus. Então João diz aqui no verso 6, no final, admirei-me com grande espanto. Então os que admiram a besta vão admirar aqueles que não estão no livro da vida. Então João aqui não estava ainda no livro da vida, porque ele estava admirando, ele admirou. O que o anjo diz? Admirarão, né? Admirarão aqueles que não estão escritos no livro da vida. Admirarão a besta. Então, os que não estão no livro da vida. Então, João estava em processo de conversão, porque quando ele viu o anjo todo-poderoso, aquele anjo brilhante de Deus, gigante, um anjo poderoso, então ele se curvou diante do anjo, não levantou ele, não faça isso, João. Eu sou conservo teu, dos que servem a Deus. Eu sou uma criatura, na graça, no poder, na glória de Deus. Levanta-te, João. Não faça isso não, adore a Deus. Adorai a Deus e dá-lhe glória a Ele, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorai o Criador, o Senhor, o que tem a chave do reino de Deus, do perdão. Jesus tem a chave da vida eterna. Vamos seguir Jesus, porque quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí João foi se convertendo e o nome dele entrou, então, no livro da vida. Então vamos abrir o olho para a gente não adorar, não admirar. Essa admiração aqui é adoração. Se curvar diante da igreja falsa que se une com o poder mundial. Vai ter a religião mundial. Vai ter o poder mundial, da nova ordem mundial. Vai ter também o Banco Mundial, o Congresso Mundial, a imprensa mundial. Tudo mundial. E a religião oficial, disfarçada de cristianismo, de Deus. É uma religião mundial, a religião oficial da ordem mundial. Então nós temos que ficar ao lado de Deus. A ordem mundial ou a ordem de Deus. Então vamos ficar ao lado da ordem de Deus aqui, né? Está chamando a gente para ter cuidado, porque aqueles que adorarem e admirarem ficarão fora do reino de Deus, não estarão com o seu nome no livro da vida. O livro dos salvos, o livro da glória. Continuemos aqui a nossa reflexão, uma introdução importante, né? Nós falamos agora da questão da consciência, estar consciente, né, de que ela é realmente o anticristo, inimiga da igreja, mas usando o nome da igreja. E agora a questão do João, né, que ele admirou a besta. Outro ponto importante que eu quero passar para vocês é que a besta, ela levava a igreja, a mulher. Percebe aqui? Vamos ver aqui. Verso 7.
O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Por que te admiraste, João? Por quê? Porque ele não estava convertido ainda. Aparentemente aqui deu a entender que ele não estava ainda consagrado, né? Queria adorar o anjo, queria adorar a besta. Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres. E que leva a mulher, que conduz a mulher para a perdição, a igreja de Deus. A igreja de Deus sobre a besta, ela não está comandando, guiando a besta, não. A besta tem tanto poder que domina a igreja. Então manipula a igreja. Olha esse sinal aí importante de Deus. Deus está falando comigo, está falando contigo nesse momento. Olha aqui, ó. Olha esse mistério aqui. A besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que levava a mulher. Para onde? O erro. Para desviar a Bíblia. Para desviar a palavra de Deus. E conduzia a mulher para a condenação final. Porque lá no Apocalipse 19, você pode passar um pouquinho aqui do lado, 19, verso 2, diz assim, ó, 19, verso 2, Porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra, com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Olha aqui só. Ele julgou a grande meretriz. Essa mulher montada sobre a besta. Ele julgou. Porque ela foi condenada. E está levando a igreja falsa, os que têm a marca da besta, os que seguem a besta, que se impressionam com ela, que se ajoelham diante dela, que beijam a mão dela, tanto da igreja, da falsa religião, quanto do poder político. Poder. Então, o poder político, o poder religioso, que vai comandar tudo. Eles vão comandar tudo. O poder religioso, o poder executivo, o poder legislativo vão fazer as leis. O poder judiciário, o poder da comunicação, a imprensa, internet, poder econômico, poder social, vão estar comandando tudo. Será um governo centralizador. E quem não beijar a mão, quem não receber a marca da besta, quem não louvar esse tipo de poder, esse novo poder, então vai ser excluído. Excluído do reino dos homens, mas com o nome escrito no livro da vida. Abraçado por Deus, o mesmo Deus que abraçou Israel no Egito, atravessou o deserto, o mesmo Deus. Qual que você vai querer? O seu nome no livro da ordem mundial? O teu nome no livro da ONU? O teu nome no livro do poder, das glórias deste mundo? Ou o teu nome no livro da vida? Eu quero o meu nome no livro da vida. Deus nos dê força, porque as provas são grandes. Provas financeiras, sociais, psicológicas, emocionais, assim como Jesus passou. Jesus falou que se fizeram isso com o Senhor, quanto maior farão com os servos. Então, o mesmo processo de testemunho de Jesus, nós também padeceremos. Passaremos pela prova, pela peneira, sacudidura que haverá. E ao ser provado e aprovado, então entraremos na glória de Deus mediante a aprovação do julgamento de Deus, o selamento. E quando fechar a porta da graça, que é o tempo do arrependimento. O que é a porta da graça? É o tempo do arrependimento, da confissão, para a gente então aceitar Jesus de verdade. Então, fecha a porta da graça. Aí, quem se salvou, se salvou. E quem ficar com essa besta aqui, de 7 cabeças, que vai vir a 8ª cabeça, e os 10 reis que vai seguir, vai receber a marca da besta. Não terá seu nome escrito no livro da vida eterna, no livro do Senhor Jesus falou aqui, o livro da vida eterna.
Então diz aqui que a besta então conduz a igreja. A igreja se entrega, gente. Eu estou vendo aí. A igreja cristã. A igreja cristã, quando eu falo igreja cristã, é todo o cristianismo, gente. É a igreja católica, é a igreja evangélica, é a igreja pentecostal, é a igreja evangélica, é igrejas neopentecostais, é o cristianismo em geral. O cristianismo se divide em dois. Os que vão abraçar a igreja mundial agora, essa nova igreja, que é uma ilusão, é um engano, vai enganar, se possível, os próprios eleitos. Cuidado, você que é eleito por Deus. Você que é eleita para o reino de Deus. Você é eleita, você foi eleita como Jesus se entregou por nós, lá em Jerusalém. Todos nós. Especialmente os cristãos que aceitaram Jesus. Então nós precisamos abrir o olho. Dentro do cristianismo está acontecendo isso. Abre o olho. Qual o objetivo dessa ordem mundial? Eu estava lendo a Agenda 2030. Não vejo um momento ali falando de Jesus Cristo, nada de Jesus. Só um trabalho social, só um trabalho humano, que é importante sim, não vou dizer que não seja importante. O trabalho de querer salvar o planeta, mas não vai adiantar. A Bíblia diz que o planeta, e a ciência diz que o planeta não vai muito longe. E a ONU, e aí essa ordem, diz que fazer uma campanha. Se a Bíblia diz que a Terra, é só ler lá em Jeremias capítulo 4, Jeremias capítulo 4, o verso que diz que João olha para a terra e toda vazia. Olhou para o campo, não tem nada. Uma profecia. Não vamos querer salvar um planeta que Deus já falou que vai fazer um novo. Esse planeta vai cair e virar um novo planeta. Então vamos abrir o olho com as mentiras do inimigo de Deus e abraçar a verdade. Ele leva a mulher, ele leva a igreja para, então, longe de Deus. Aqui no 18, Apocalipse 18, verso 8, diz assim, ó: por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos. Está dizendo aqui, né? Será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Olha aqui, ó. Poderoso, todo poderoso Deus, né? Que a julgou. Então, essa reflexão aqui, introdução poderosa, que vem da palavra de Deus, da fronte, a consciência que estão no caminho, né, da escuridão espiritual, a consciência de que o João, ele estava se convertendo, ele não estava ainda no livro da vida, porque ele admirou, ele aqui explicou por que ele admirou, ele estava em conversão, ele se converteu, e, por fim, a gente vê aqui, né, que a besta leva a igreja para longe de Deus. Você quer ir para longe de Deus? Segue a religião mundial. A religião que todo mundo está seguindo aí. Estava assistindo um informativo, uma palestra, onde está tem uma lista de pessoas se ligando, religiões, pessoas, grupos famosos, se colocando nesse exército de engano. Abre o olho, igreja. Abre o olho. Gente, é incrível. Você pode pesquisar aí a lista de pessoas que estão aderindo à religião mundial. Assim, tranquilo, achando que estão no caminho de Deus. Abre o olho, antes que seja tarde demais. Bom, agora entraremos, vamos lá, nas 7 cabeças e a 8ª cabeça. Vamos lá. Vamos lá, verso 9. 17:9. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada, são também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também, ele é o 8º rei, olha, e procede e vem dos 7, e caminha para a destruição, para a condenação. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem este um só pensamento e oferecerem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então,
Esses reis dão mais poder para a besta e a Igreja Mundial, Banco Mundial, Congresso Mundial, o Anticristo, o poder mundial. Vamos entrar então aqui. Vamos lá. Tem várias interpretações aí às 7 cabeças, né? Eu estive analisando profundamente, estudando bastante, e aqui eu chego numa conclusão, tá? Que eu senti muita força, muita certeza nesse processo. Veja bem, vamos lá. Primeira cabeça, Babilônia. Segunda cabeça, Medo-Pérsia. Terceira cabeça, Alexandre o Grande. E a união aí da Macedônia com a Grécia, e também, logo em seguida, o grande Império Romano. César, Nero César, César Augusto, Adriano, Diocleciano, Justiniano, Constantino, Cláudio, os grandes imperadores. E depois, o Império Romano cai no Ocidente. O Império Romano fica forte no Oriente, através do Império Bizantino, um grande império, com a sede em Constantinopla. Então, houve uma queda no Ocidente. O que acontece? A partir daí, o papado assume. Porque o papado, a igreja cristã, que vinha dos apóstolos, se une com o Império Romano. Então, paganismo e a igreja cristã se unem, gente. Barbaridade. Mas é verdade. Está na história. Estou aqui falando da história e usando a Bíblia, gente. Tá bem? Qualquer pergunta, estou para responder. Só mandar uma mensagem aí no canal, mandar mensagem e estaremos interagindo com todos. O que eu quero? Eu quero abrir o olho através da Bíblia. Perceba que nós estamos dando a Bíblia. Creia no Senhor. Jesus falou que errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, temos que conhecer a Escritura e o poder de Deus. Então, vamos lá. Aí, o papado assume o poder, porque o Papa se tornou um rei. Inclusive, no manual da Igreja Católica, tem o Papa como o rei dos reis. É o cargo político. Olha só, gente. O Papa é um cargo político, além de religioso. O Papa tem o espírito da união do Estado com a Igreja Cristã. Então, o Papa tem o papado, não é só o Papa, é o papado, a organização. É um poder político. Está no manual da Igreja, não sou eu que estou falando. Vai ver o manual da Igreja. É só olhar o manual da Igreja Católica. O livrinho amarelo, né? Está lá. Então, o Papa é uma autoridade. Eu esteve agora no G7, autoridade política. Em nenhum momento a autoridade se demonstrou ser uma autoridade religiosa ali. Em nenhum momento. Teve uma programação espiritual ali no G7, no G20, na ONU, no Congresso dos Estados Unidos. Nunca teve ali um momento espiritual. Não, é política. É o poder. Poder. Então assumiu naquele tempo. Poder mesmo. Poder. E se misturou tudo ali. A igreja então se tornou. Aí veio a Inquisição, a Santa Inquisição. De santa não tinha nada. Essa é a verdade. Tem que ser dita. A verdade tem que ser dita, gente. Temos que ter a coragem e a humildade, e a fé e o amor de falar a verdade. A verdade tem que ser dita. Então, a igreja de Deus, segundo, né, alguns que defendem, a igreja de Deus perseguindo os próprios filhos de Deus. Como está aqui na profecia. Embriagada, né? Embriagada com a perseguição da igreja, dos verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos. Na época do Império Romano, o Império Romano perseguiu a igreja. Agora era a própria igreja perseguindo, porque a igreja veio do Império Romano. Isso é fato. Isso é fato. A igreja, a nova igreja cristã, foi uma mistura do Império Romano com a igreja cristã. Se misturou, tudo se tornou essa igreja. Então foi. Depois da igreja do papado, de 538 até 1798. Então,
a Revolução Francesa, o republicanismo, derruba a monarquia papal, derruba a monarquia de Luís XVI, o Império francês, a monarquia francesa, e houve uma repercussão ali em praticamente toda a Europa, né? Se tornou uma república. Acabou a monarquia. Depois da perseguição, aí vem então a sexta cabeça, que é o Império Francês. Veio, dominou. Como eu já falei, né? Queimaram a Bíblia, fecharam as igrejas, prenderam o Papa Pio VI, lá em fevereiro de 1798. Então acabou a Santa Inquisição. Todo mundo, depois dos primeiros momentos da Revolução Francesa, que radicalizou, mais na frente então houve a liberdade religiosa. Porque é uma das falas da Revolução Francesa, é a liberdade. A palavra França é Frank, vem da Germânia, da Alemanha. Os franceses foram colonizados pela Alemanha. Então, Frank, França, né? Franco, ou seja, liberdade. Liberdade, que se tornou uma libertinagem. Liberdade sem Deus é uma libertinagem. Então, foi uma falsa liberdade. Porque quando você pisa Deus, persegue a igreja, né? Porque, como eu falei, o inimigo quer duas coisas. Ele quer que você use a Bíblia pela metade, mais ou menos, ou que você queime a Bíblia. Ele não quer que você fique 100% com a Bíblia. Ou você usa pela metade, para ele está tudo bem. Se você usar a Bíblia pela metade. Não, só essa parte aqui da Bíblia, isso aqui não precisa, já passou, não precisa guardar, isso era para judeu. É a palavra de Deus ou a palavra do judeu? É a palavra de Deus. Porque Jesus falou para Satanás, está escrito, Lúcifer, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra. Toda a palavra. Toda a palavra, gente. Não é só uma parte, não. Toda a Bíblia. De Gênesis e Apocalipse. Amém? Então, siga a palavra de Jesus. Toda. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra que aqui sai. Então, avançamos. Aí a França foi, depois veio a liberdade religiosa, nesse mesmo período, mais na frente. A França foi dominando a revolução, o espírito da Revolução Francesa, igualdade, fraternidade, justiça, né? Que era o lema da Revolução Francesa, né? Que é a fraternidade, liberdade, fraternidade e igualdade. Esse slogan, essa tríplice meta. A tríplice meta. Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, a liberdade religiosa veio mais na frente. E avançou. O espírito da Revolução Francesa começou a se expandir, chegou para a América, expandiu pela Europa, e foi. E o que aconteceu? A França se tornou um exemplo, uma inspiração. Dominou o mundo. A sexta cabeça. A sexta cabeça caiu quando? Durante a Segunda Guerra Mundial. A França foi invadida pela Alemanha, de Hitler, invadiram e assumiu. A Alemanha tomou posse da França e começou a cair a França. Aí veio o conflito. Depois da Segunda Guerra Mundial, quem que sobe? A sétima cabeça, os Estados Unidos da América. A sétima cabeça que domina o mundo, com a União Soviética e a Inglaterra. A Inglaterra foi caindo, a União Soviética caiu totalmente, e então os Estados Unidos subiu como o grande líder, né? Uma força mundial, respeitado, admirado, né? Que é a besta que emerge da terra, parecendo um cordeiro, né? Parecendo boa, liberdade. Realmente foi muito bom no começo, parecendo um cordeiro, mas fala como um dragão, que é a besta lá do Apocalipse 3, a segunda besta que emerge na terra. Você lê lá, e parecendo um cordeiro, mas fala como um dragão. Aparência, tá vendo que é aparência? Aparência, só aparência. Jesus condenou. Por fora, né, túmulo caiado, por fora todo pintado, bonito, por dentro. Jesus falou. Então,
surge então essa grande força. Então cumpre-se a profecia, que diz aqui que ia durar pouco tempo. Diz aqui, ó. Dos quais caíram 5. Qual foi os 5 que já caíram até aqui? Caíram Babilônia, Medopécia, Alexandre o Grande, Império Romano, Império Papal, o Império Francês e vem o Império Americano, Estados Unidos. Tem de durar pouco. Os Estados Unidos assumiu depois da Segunda Guerra Mundial. E foi, acho que depois dos anos 60, 70, que começou a mostrar mais força. Nos anos 80 cresceu muito. E 90 expandiu o mundo todo. Uma estrutura assim muito forte. Estados Unidos da América. A sétima cabeça dominante. Mas durou pouco tempo. Perto da Babilônia, que durou séculos. O Império Romano, o Império Papal durou um século. Por isso que a Bíblia fala, tem que durar pouco. Quem foi que durou pouco aí? Estados Unidos já está praticamente caindo. Em que sentido? Agora surge a 8ª cabeça. Quem é esse aqui, ó? Olha aqui, ó. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, que procede dos 7. Então vem uma nova 8ª cabeça. Ou seja, vem dos 7. Procede dos 7, das 7 cabeças, que se unem as 7 cabeças, os princípios de Babilônia, do domínio mundial de Alexandre o Grande, o paganismo poderoso dos medo-persas, bastante deuses de pau, de pedra, tem boca, mas não falam, tem perna, mas não andam, tem nariz, mas não respiram. Então, esse princípio que está surgindo agora, que é a visão do poder mundial, a religião mundial, a mistura mundial, toda uma salada só. A grande Babilônia é isso. Todos são bem-vindos. Não importa, não tem Bíblia mais. Eles querem tirar a Bíblia de cena. Essa é a verdade, gente. Preste bem atenção. Eles querem tirar a Bíblia de cena. Eles dizem que a Bíblia divide. Querem tirar Jesus Cristo de cena. Porque dizem que Jesus divide. Jesus, ele é a vida. Onde não tem Jesus, não tem a vida. Eles querem fazer como foi feito lá na Revolução Francesa. Está entendendo? São tudo o mesmo princípio. O 8º, a Bíblia deixa bem claro, procede dos 7, o espírito da Revolução Francesa, de perseguir a Bíblia. Mas agora eles vão perseguir de forma mais leve, só desviando alguns versos, tirando. E a Bíblia diz lá em Apocalipse 22, 19, se tirar uma palavra, atenção, gente, vocês, autoridades poderosos da ONU, da OTAN, da União Europeia, dos Estados Unidos, da ONU, do Oriente Médio, falo com muito amor a todos vocês. Não toquem na palavra de Deus. Não toquem. Vão perder o reino de Deus, vão perder o selo de Deus e vão receber a reprovação como Deus fez lá com o Egito. Que ele fez com o pessoal do tempo do Noé, que ele fez no tempo de Sodoma e Gomorra. Ele vai fazer de novo. Não toquem. Atenção, ONU. O pessoal aí que representa a ONU, gente, envie esse vídeo para as pessoas que estão com a ONU, as pessoas que são representantes aí do governo, da OTAN. Eu mando essa mensagem com muito amor. Não mexam na palavra de Deus. Ao contrário, se arrependam. Busquem de todo o teu coração. Jesus falou, aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se você errou, se você pecou, se você não crê nele, venha a ele, que ele vai te abraçar e vai te dar fé. Não tem forças, as tuas tendências naturais, os teus instintos te afastam de Deus. Venha a ele. Fala isso para ele. Senhor, meu instinto, a minha natureza não te quer, mas eu te quero, mas a minha natureza não te quer. E ele vai te receber. E ele vai te receber. Não toque na palavra de Deus, gente. Abracem ela com todo amor. Isso aqui é poder de Deus, diz Paulo. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê.
Todo aquele que crê, todos são bem-vindos. Vinde a mim todos. O filho pródigo voltou, sujo, e Deus recebeu ele, deu a ele o poder e a majestade e o reino de Deus. Você quer o reino de Deus ou você quer esse reino deste mundo? Onde a NASA agora publicou uma pesquisa que o Brasil, dentro de alguns anos, não terá mais condição de viver. O sol está esquentando muito, daqui a pouco não vai poder mais ter vida na Terra por conta da alta temperatura. É isso que você quer investir? É isso que você quer de coração? Uma terra condenada? Uma terra que não tem mais como? É só ler a Bíblia. Não é o professor Albino que está falando. É a Bíblia, leia. Apocalipse capítulo 21, verso 1. João viu uma nova terra linda, sem morte, sem pecado, sem dor, sem doenças, sem a velhice. Todos seremos jovens, sem doença, sem tristeza, nunca mais nós vamos chorar. Amém? É isso que eu quero. É isso que eu busco. Meus amados, abre o olho. O oitavo rei está aí montando. O oitavo rei, simbolizando por todos esses poderes, com um princípio de Babilônia até os Estados Unidos. São as 7 cabeças. E o oitavo rei vem desses 7 que perseguem a Bíblia, que perseguem Deus, através da perseguição ao seu Filho Jesus Cristo. Quem nega Jesus, nega o Pai. Quem não tem Jesus, não tem o Pai, nem tem a vida eterna. Porque a Bíblia fala em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça. Todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, como é que quer colocar Jesus de segundo plano? Não faça isso, porque ele é a vida, ele é o caminho, ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a porta. João 10, 9. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância. João 10, 10. Eu sou a porta. João 10, 9. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Amém? Amém, Jesus. Então, minha palavra hoje. Compartilhe, gente, essa mensagem. Compartilhem, até chegar às nossas autoridades. Olha, a oitava cabeça é, pelos princípios, hoje, que está acontecendo, nós estamos no fim, Jesus falou, está lá em Apocalipse 3,11, eis que cedo venho. Eis que cedo venho. João, viu? E também lá em Apocalipse 22, verso 12, eis que venho sem demora, e comigo está um galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz certamente venho sem demora. Ele está vindo e você não está se preparando. Você é as 10 virgens da parte das prudentes, que estão em Jesus, esperando o rei, o noivo, ou as imprudentes, que acabou o azeite, acabou a chama, estão nas trevas. Estão se perdendo, gente. Por causa desse mundo, do dinheiro, do ouro, do poder, deste mundo que a Bíblia diz que vai se passar, vai ficar um deserto só. O milênio no reino de Deus, depois do milênio, nós vamos estar na nova terra. Vamos lutar por uma nova terra, gente. Vamos, vale a pena. Porque essa terra está acabando. Vale a pena ficar numa terra que vai afundar, um barco afundado. Abre o olho para Jesus. Então está aqui. E os 10 chifres são 10 reis. São as nações. Em cada parte do mundo estão formando os blocos de poder. A ONU está fazendo isso. Tenho muito respeito, tenho muita admiração pela ONU, pelo trabalho que faz. Mas um trabalho que ela tem feito é afastar do Senhor Jesus. Esse trabalho aí eu sei onde começou. Atenção, ONU! De todo o meu coração, gente. Eu falo isso com amor. Esse trabalho começou lá no céu, com o inimigo lá no céu. Houve batalha no céu. Foi expulso do céu Lúcifer, porque ele quis fazer isso. Afastar os anjos de Deus. Tomar o lugar de Deus, ser a voz, ser acima da Bíblia.
E olha o que aconteceu com ele. Foi condenado, está condenado, segundo o Apocalipse, capítulo 20, verso 10. Desceu fogo do céu e os consumiu, como foi em Sodoma e Gomorra. Desceu água do céu e os afogou, como aconteceu no tempo do Noé. Desceu fogo do céu. E também a mulher de Ló se transformou em sal, porque olhou para trás, olhou para este mundo que já era e não será mais. Teremos então uma nova terra, a nova terra, onde habita Deus, a justiça, a paz. Então não façam isso. É tempo de arrependimento. Jesus falou: arrependei-vos e convertei-vos. É chegado o reino de Deus, o reino eterno. Então, cuidado. Então, os reis, a ONU está organizando os reis da terra. Na América do Sul e Latina, Brasil será o grande líder. Na América do Norte, os Estados Unidos. Na Europa, a França. Na África, a África do Sul. No Oriente, a Arábia Saudita, Irã. Vão formar uma aliança ali. E entra também Israel, nessa grande aliança. A Rússia, a China, o Japão, a Austrália. Em cada bloco são 10 reis que comandam reinos no mundo. Num só propósito: dar o poder à besta. Está dizendo aqui, ó. Tem este só pensamento: oferecer à besta o poder e a autoridade que possui. Então, formar um só bloco de poder. Uma besta com uma super cabeça. É a última cabeça que será destruída na vinda do Senhor Jesus. Que será o sopro de Jesus. Está aqui. Aqui, ó. 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro. 17, 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Vão lutar contra a palavra de Deus. Eles têm todo o poder, está aqui, gente. Ó. Todo o poder. Todo o poder deste mundo. Pelejarão contra quem? Contra Jesus Cristo. O objetivo deles é destruir Jesus Cristo. Pois é o... Aqui, ó. Mas Jesus vencerá. Amém? Glória a Deus. Eu estou com Jesus. Eu estou com Jesus. E diz aqui, ó. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis. Você, sendo fiel, estão com Jesus. Vale a pena andar com Jesus? Não tenha vergonha, assuma Jesus. Eles vão querer colocar Jesus para escanteio. Você pega a bola, que é Jesus, um exemplo que eu estou dando, e bota Jesus no jogo. Bota Jesus no caminho que ele tem que estar, no trono. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Eu sou um pão vivo que desceu do céu. Eu sou a água. Um bebê da água, da vida eterna. Um bebê de água do mundo condenado. Olha aqui, ó. A mulher que viste, aqui no verso 18, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Qual é a cidade que domina o rei da terra aqui? Roma. É Roma. É a cidade dos imperadores. Dos imperadores romanos, os imperadores papais, que mandam. É a cidade de Roma. Então, hoje, então dá uma grande aliança. A ONU, a igreja cristã, que é o segunda parte. Então, a igreja está dividida, viu? A igreja cristã, os que vão seguir a ordem mundial, a igreja oficial, a igreja de Roma. Hoje está dentro da igreja católica tem uma grande divisão da igreja católica. Então, os conservadores e os liberais, né? Chamado progressistas. O Papa está do lado dos progressistas. E há uma grande divisão dentro da igreja católica. Isso é fato, gente, é fato. Não estou inventando nada aqui, não. Então eu falo com muito amor aos meus irmãos católicos, aos evangélicos que estão se unindo nessa igreja formada pela ONU. A ONU está com um processo, um procedimento de união das igrejas. Quem diria, hein? Quem diria, hein, gente? O protestantismo começou com Martinho Lutero se unindo com o catolicismo. Mas
Tem um catolicismo que quer ficar com a Bíblia, estou sabendo. Tem um catolicismo que não quer se afastar de Jesus, porque eles amam Jesus Cristo. Mas tem um grupo dentro da igreja cristã, católica, que quer o poder, quer a glória, a majestade desse mundo. Amam mais o mundo do que a Deus, dentro da igreja. Mas não é só na católica, não. Evangélicos também, da qual eu faço parte. Eu sou evangélico. Entendeu? E não concordo com esse espírito de ganância, esse espírito de poder deste mundo condenado, que tem no mundo evangélico e no mundo católico. Só que o mundo católico, que quer a palavra, vai se unir com os evangélicos que também querem Jesus 100%. Não querem se apegar com coisas que não vêm da Bíblia. Isso é muito importante. Isso é muito bom. Por isso que tem aquele chamado, sai dela, povo meu. Ou seja, sai da mentira. Tanto católico como evangélico, protestante, pentecostal, que estão se unindo com o lado negativo da igreja. Tanto evangélico quanto católico, formando uma religião. Só que está sendo formada uma outra religião também. Duas, uma que quer a Bíblia, católicos, evangélicos, protestantes, pentecostais, que querem a palavra de Deus, amam a Deus, estão dispostos a pagar o preço. Negam a si mesmo, disse Jesus. Sigam-me. Quem ama a sua vida mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama família, dinheiro, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, dois grupos. Está acontecendo, gente. Dois grupos. A união da Igreja Católica com os evangélicos protestantes que querem poder. Querem o poder, sabe, acima de qualquer coisa. Fazem de tudo. Negam até Jesus, até a Bíblia, pelo poder, pela glória deste mundo, pela riqueza. E tem um grupo também, católicos e evangélicos, que estão se unindo também para ficar com a Bíblia. Amam a Deus acima de tudo. Amam Jesus acima de tudo. Então, a oitava cabeça está aí, gente. O oitavo rei está aí. Está sendo construído. E tem mais, eles têm a cor que apresenta aqui. Ó. Uma pista, gente. Olha essa pista aqui. Ó. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata. Ou seja, púrpura é azul, escarlata é vermelha. Perceba aqui. Diz aqui, ó, transportou-me o anjo, verso 3, transportou-me o anjo e espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta, escarlate. Um adjetivo. A besta é vermelha. A bandeira de Roma, do Império Romano, era vermelha, 100% vermelha. Como a águia. Olha só. Escarlata. Né? A besta escarlata. Era ela, era uma qualidade dela. Era vermelha. Cor vermelha. Entendeu? Que era a cor do Império Romano. Império Romano, a bandeira era vermelha. E o azul simboliza uma religiosidade, que é o púrpura, o azul da religiosidade, né, da adoração. Preste bem atenção, olha só. O poder político e o poder religioso, até na roupa da mulher. Ou melhor, aqui na besta, né, que ela é vermelha. Então a besta, a mulher vestida de quê? De púrpura escarlata. A besta é vermelha. A mulher, ela é vestida de púrpura. A palavra tem, né? Púrpura, pura. Olha, no final, pura, dá um simbolismo de religiosidade. Parece pura. E de escarlata, vermelha. A mulher, então, estava se vestida de vermelha e azul. A cor do poder final. Vermelho e azul. Então, qual é a cor da bandeira da França? Vermelho e azul. Tem o branco ali para disfarçar. Mas a cor é vermelho e azul. O branco para dizer que é da paz. Qual a cor da bandeira dos Estados Unidos? Vermelho e azul. Vermelho e azul. Qual a cor da bandeira da Rússia? Vermelho e azul. Tem o branco ali para disfarçar que de paz não tem nada, gente. Essas nações aqui são de guerra. Essas nações aqui você pode perceber que não tem paz nenhuma. Tem paz nos Estados Unidos? Tem um branco lá, estrelas brancas. Não tem paz nenhuma, é guerra o tempo todo. A Rússia, a França também está envolvida diretamente. Eu até coloquei aqui os nomes, os Estados Unidos, França, Inglaterra, o azul da bandeira da ONU.
A bandeira da ONU tem um alvo assim, o mundo todo dominado. O mundo todo. É o Congresso Mundial, a Ordem Mundial, Banco Mundial, a Internet Mundial, Moeda Mundial. E está dizendo aqui, né? A mulher adornada de púrpura e escarlata. Ela está vestida. Então ela está vestida com as cores do poder. E muito dinheiro, muita riqueza. Muito poder, muito ouro, está dizendo aqui, né? Olha aí. Entendeu? Então quais são as cores do domínio final? Azul e vermelho. Quem está dominando o mundo aí? A China, vermelho. A Rússia também tem vermelho e azul. França, vermelho e azul. Estados Unidos, vermelho e azul. E o branco para quê? Que não tem paz nenhuma aí. Só tem guerra. E o Daniel fala que é guerra até o fim. É guerra. Eles vão estar querendo se unir, mas não vão se unir. Porque eles não se entendem. Ideologias diferentes. Essas ideologias elas não se unem. Separou os Estados Unidos da União Soviética depois da Segunda Guerra Mundial. Que é o capitalismo e o socialismo. Essas ideologias dividem o mundo. O mundo está dividido. E Daniel diz que é o reino do barro e o reino do ferro não se unem. No fim, Jesus vem nesse período, dessa grande divisão maior, poderosa. Eles vão tentar se unir, mas não vão se unir. Então está aí para vocês, entregue para vocês o que está acontecendo no mundo. Essa é a palavra de Deus. Essa é a revelação. Quem crê, verá. Está acontecendo. E aqui entrega tudo. Eles vão combater Deus, combater Jesus aqui, ó. Mas vão que serão todos vencidos, reprovados e condenados. Então, mas é tempo de abrir o olho. Mande, gente, essa mensagem até chegar a essas autoridades, para eles então entenderem o que a Bíblia está falando. É um gesto de amor para Deus. Estive orando muito tempo, estudando, e Deus falando no meu coração, eu não queria gravar. Não queria, mas de noite o Espírito Santo vai e fala. Estou te revelando para você falar. Então eu estou falando, meus amados. Pela vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus, não a minha. Estou fazendo aqui a vontade de Deus. Estou falando o que está escrito. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem. Eu vou ter o prazer de poder explicar melhor, com mais tempo, os detalhes dessa profecia que está sendo aplicada hoje. Nós estamos montando o 8º, já está praticamente montado, o 8º rei. Que é essa união de tudo. Porque vem dos 7. Está acontecendo, gente. As cores, está entregando até as cores. Deus está entregando até a cor, vermelho e azul. Da bandeira dos Estados Unidos, da França, da Rússia, da Inglaterra. A União Europeia, a bandeira azul. A bandeira da ONU, azul. É o azul e o vermelho unidos. Está entregue aí. Deus entregou. Amém. Eu agradeço muito a Deus por esse privilégio que Ele me revelou, estudando, buscando, orando. E eu não queria falar. Mas Deus me deu. Me impulsionou. Fala e não te cala. Deus nos abençoe. Deus te abençoe. Tome uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, meu Deus, pela revelação. Obrigado, meu Deus, porque estamos vivendo os últimos minutos da história desta terra. Estamos indo para a nova terra. Mas o Senhor está terminando o julgamento, depois vem um selamento, vem um fechamento da porta da graça, os 7 anjos das taças do teu juízo, da tua reprovação sobre o mundo, mas o teu povo será livrado e guardado, e o Senhor vem buscar o teu povo. Apocalipse 16:15, eis que vem como vem um ladrão. Bem-aventurado os que vigiam e guardam as suas vestiduras, para que não se encontrem nu. Ó Deus de amor, obrigado por tudo. Essa mensagem, meu Pai, da tua glória, da tua vitória. A vitória. O Cordeiro venceu. O leão de Judá, a raiz de Davi. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado, meu Deus. Amém. Obrigado, gente. Assistam desde o primeiro capítulo. São 4 vídeos. Vou continuar falando sobre esse assunto. Siga o canal, compartilhe, ore. Que Deus te abençoe. Amém? Viva Jesus!